Iniciando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. Boa noite à turma aí do terceiro gestão de eventos, gestão de eventos. Ó, gente, já gestores, hein? Já estou prevendo aí o nome, o título do curso de vocês. Curso Superior de Tecnologia em Eventos da Faculdade de Cruzeiro. Também temos convidados aqui da Faculdade de Taubaté, né? Da FATEC de Taubaté, o curso de Gestão de Recursos Humanos, que é uma turma bastante interessada, apesar da minha disciplina ser completamente diferente lá, eles se interessam bastante por esse tema também, porque são convidados aqui, né, Júlia? Bom, a Júlia hoje vem aqui falar com a gente, né, a respeito dessa nova configuração, né, pós-pandemia. Como é que vai ficar o mundo, né, Júlia? Em questão de globalização, em questão mesmo das relações internacionais como um todo, certo? Júlia, eu tentei pegar o seu mini currículo lá no Lattes, só que eu não sei o que está acontecendo com a busca do Lattes. Eu encontrei no escavador, então se tiver algum equívoco, tudo, você corrige a gente, tá bem? Bom, a Júlia, pessoal, é doutoranda em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais em Santiago Dantas, é isso mesmo, né? E é mestra em Ciências Políticas, em Ciência Política pela USP e bacharel em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. Júlia, seja bem-vinda. O palco é seu, se precisar mostrar alguma coisa, alguma imagem e tudo mais, né? Eu te dou os poderes aqui de projetar a tela, tá certo? Muito obrigada novamente pela sua presença. E para mim é uma responsabilidade muito grande estar te apresentando, porque eu estou aqui no curso de eventos e eles fazem a apresentação, eles têm tudo curso disso, tudo, e eu estou me arriscando a fazer a apresentação perto deles, né? Já viu? Júlia, eu só vou fechar aqui a minha câmera rapidamente, né? Assim, só para questão mesmo de conexão, mas estou por aqui, tá bom? É isso. Boa noite a todas e a todos. Eu acho que tá tudo certo com o áudio, né? Vocês estão me ouvindo bem. Se não tiverem, por favor, fiquem à vontade. Sim, tá tudo certo, Júlia. Beleza. Então, primeiramente, obrigada, Leila, pelo convite. É super bacana poder interagir com essas atividades, assim, nesse contexto da pandemia, que, às vezes, normalmente, em outros contextos, a gente não conseguiria, né? Porque é muita reunião, muita aula, muita coisa. Então, é uma oportunidade super bacana de conversar com vocês hoje. Agradeço de verdade. Então, como a Leila já adiantou, eu sou da área de Relações Internacionais, desde a graduação, agora no início do doutorado, e acho que, assim, um pouco dessa conversa está pautada pela percepção que eu acho que eu e meus colegas, eu noto, né, no doutorado, e pesquisadores que estão participando de uma série de debates vão notando, é que nas relações internacionais em particular, as alterações bruscas, né, que a gente está passando nas nossas rotinas por causa da pandemia, extrapolam um pouco o campo da rotina e começam a interferir nas nossas próprias agendas de pesquisa, né, em termos de que a partir de agora, de final de janeiro, fevereiro de 2020, algumas análises, algumas reflexões, algumas questões que estavam pipocando por aí não podem mais ser pensadas como eram pensadas em janeiro e agora necessariamente passam pela lente que está sendo o contexto da pandemia, né? Então, a proposta do debate pode parecer um pouco genérica em termos de título e tal, mas a ideia, pelo menos de minha parte, era um pouco essa, em termos de mapear com vocês algumas tendências que estão adquirindo certa força nas análises pelos analistas internacionais, em termos de algumas questões que estão gerando preocupação ou alerta para o futuro próximo, para esse novo normal, né, que a gente ainda não sabe exatamente o que é, em âmbito global. Então, primeiramente, assim, acho importante pontuar que algumas dessas tendências que eu pretendo elaborar aqui mais adiante
elas não são exatamente questões que são inauguradas pela pandemia, não são fenômenos que não estavam sendo observados antes, mas o que parece ser consenso para os analistas da área é que a pandemia contribuiu para um processo de aceleração bastante intensa de alguns movimentos, de alguns tensionamentos, principalmente, e transformações, pensando em termos de que esse processo de aceleração, ele é, no fundo, característico de momentos entendidos como crises, né? Momentos entendidos, compreendidos como momentos de ruptura, e para falar disso eu gosto muito de mobilizar uma categoria que é usada por uma jornalista canadense chamada Naomi Klein. Depois, o que eu falar de referência eu posso passar para Leila ou passar o meu e-mail, e aí eu fico à disposição para compartilhar, sem problema nenhum. Mas, enfim, a Naomi Klein ela vai mobilizar a categoria de choque, de momentos de choque, que marcam esses períodos que criam uma divisão bastante evidente entre o que era antes e o que será depois, né? E que, de certa forma, e no caso dessa jornalista que eu citei, ela pontua com bastante ênfase, que são esses momentos de crise, rupturas e choques, são, de modo geral, generalizando, claro, momentos em que uma série de ideias, narrativas, possibilidades que estão, de alguma forma, no ar, que estão no debate, que estão no espaço público entre atores políticos, atores sociais, etc. e tal. Esses momentos de ruptura são momentos onde ideias podem se concretizar em ações transformadoras ou não, né? Então, eu estou fazendo essa breve introdução porque vocês vão perceber que ao longo dessa minha exposição eu vou fazer bastante referência a essa noção das ideias que permeiam certas épocas e certos processos políticos. Então, assim, acho interessante, pelo menos, assim, para mim, eu tenho visto isso em alguns contextos de debate de colegas, para minha geração, o choque do coronavírus, a ruptura causada pelo coronavírus é a primeira grande crise, né, que a minha geração testemunha. Nesses termos que eu coloquei, é claro que somos uma geração que já passou por crises econômicas, mais de uma, e algumas bastante marcantes. Somos uma geração que já, enfim, em particular no Brasil, tem passado por um contexto político bastante instável, mas em termos de um choque de proporção transformadora da ordem internacional como ela estava conhecida até então, este é o primeiro, assim. Algumas análises estão propondo pensar em alguns dos fenômenos que a gente está vendo se desenrolarem agora como um processo de continuidade e ruptura em relação a alguns processos que tinham sido colocados em curso pelo 11 de setembro, pelo atentado às Torres Gêmeas, portanto, não, é claro, tentando equiparar a pandemia e o 11 de setembro enquanto eventos de igual desgraça ou de igual potência, mas enquanto marcos que passam a representar uma série de novas questões ou novas prioridades nas agendas internacionais. Então, o que a gente pode pensar talvez, nesse contexto da Covid, que ainda está incerto, porque ainda não está concluído, porque ainda está em andamento, talvez como um marco transformador que está colocando em questão tensionamentos de ordem ideológica, de ordem econômica, de ordem militar, de ordem comercial, de tal maneira que talvez possa se equiparar, por exemplo, ao final da Guerra Fria, que é um contexto que, para as relações internacionais, é conhecidamente um divisor de águas, né? Se fala em ordem internacional pré e pós-Guerra Fria. Então, assim, antes da gente avançar e falar de fato sobre o que está por vir, que no fundo ninguém sabe, eu acho que pode ser interessante dar uns passos para trás e explorar um pouco de um arcabouço conceitual das RI, né, das relações internacionais,
no que se refere de forma bastante objetiva e resumida, à ideia de globalização e a ideia de multilateralismo, que é uma questão que está cada vez mais em pauta no que a gente está vendo sobre quais futuros serão possíveis depois dessa crise. Então, reforçando apenas, né, são conceitos bastante amplos, bastante complexos, sobre os quais tem muita teoria desenvolvida, e se vocês tiverem interesse em particular nessas questões, eu posso passar mais referências, sugestões de leitura, posso passar direto para vocês, posso passar para a Leila, como vocês preferirem. Então, assim, primeiramente, né, o conceito de globalização para as ciências humanas, com muita frequência, ele é considerado um pouco desgastado. Desgastado no sentido de que, vindo da época lá do fim dos 80, começo dos 90, onde as teorias de globalização estavam em alta, é um termo e é um conjunto de ideias que já, nesse momento, tem pouca clareza do que quer dizer, porque ele já quis dizer muitas coisas. Então, os economistas falam de globalização querendo dizer uma coisa, os estudos de comunicação falam de globalização querendo dizer uma coisa, enfim, então é bastante difícil encontrar uma definição direta, mas para aproveitar da globalização enquanto uma categoria explicativa, estou propondo que aqui a gente pense nela em termos de uma sociedade internacional permanentemente permeada por um processo de alargamento e aceleração de interconectividade. E esse alargamento da interconectividade se dá não apenas entre as instituições estatais, entre os estados, mas entre a sociedade civil em âmbito global. Então, quero dizer que não só estados, mas corporações, empresas, movimentos sociais, ONGs, enfim, comunidades, têm esse processo de conexão alargado. E isso também quer dizer que as mais diversas atividades que são levadas adiante por esses atores em âmbito internacional, sejam atividades sociais, políticas ou econômicas, sejam eventos e decisões de atores políticos interfronteiras, ou seja, dentro dos seus respectivos estados, essas ações passam a ter importância que extrapola as fronteiras. Então, passam a ter importância que recai sobre indivíduos de outros países, sobre comunidades transfronteiriças e sobre as próprias decisões e ações políticas de outras entidades estatais. Então, alguns autores, alguma literatura da área vai falar que a globalização permite um processo de estreitamento de vínculo entre comunidades que estariam até então separadas por territórios, por fronteiras, e que passam, a partir desse alargamento de interconectividade, a compartilhar percepções, identidades e, enfim, intenções a respeito de uma série de questões de ordem internacional. É nesse contexto, por exemplo, que você vê a proliferação, de movimentos sociais internacionais. Então, de movimentos sociais com agendas que escapam a agendas nacionais, sendo movimentos que podem ser da luta antirracista, movimentos por direitos humanos, movimentos por, enfim, uma série de demandas e que começam a extrapolar as fronteiras dos estados. Um segundo elemento... Oi. Desculpa interromper, que você falou antes de você ir para o segundo momento. Então, assim, o que você está dizendo é que isso significa que com a globalização, movimentos que de repente poderiam ser locais, eles acabam se expandindo, né? Como você falou, movimento antirracial, antirracista, né? Que poderia ser local e acaba sendo expandindo por outros locais devido ao fenômeno mesmo da globalização, dessa rede, dessa ultraconectividade entre os países. Isso? Isso. Beleza, não, tudo bem. Qualquer coisa, eu vou fazendo uns paralelos aqui. Fica à vontade. Legal.
Aí, um segundo elemento que é bastante presente na literatura que vai discutir a globalização enquanto conceito é a ideia de fluxos ou do adensamento de fluxos, da multiplicação de fluxos de ideias, de pessoas, de informações, de bens, de serviços e de capitais, fluxos estes que passam a circular em alta velocidade ao redor do mundo, a despeito de fronteiras, a despeito de territórios, fluxos também que passam a ser muito associados com a difusão de tecnologias de informação e comunicação. Esse é um tema, para quem se interessar, muito tratado por um geógrafo chamado David Harvey, que vai falar em termos de mundialização da economia. Então, ele mobiliza um pouco a ideia de que, a partir desses fluxos, se torna cada vez mais difícil de falar em economias nacionais, porque as economias passam a ficar em estado de permanente relação. Desculpa, você quer... Não, é que você falou do David Harvey, né? É um autor muito interessante, pessoal. E também, um que eu gosto, é claro que ele tem um viés um pouquinho diferente, mas indo ao encontro, é o Manuel Castells, né? Pessoal, o que ela está falando aqui a respeito daqueles fluxos, né, globais, foi acho que o último assunto que a gente teve antes da prova, né? Os fluxos econômicos de pessoas e tudo mais. E agora o tecnológico, né? As novas tecnologias, como que elas participam de todos esses fluxos de comunicação, de informação como um todo, né? Você falou do David Harvey, eu sou bastante fã dele também, ele que é a base mesmo, Tá. né? Com certeza. Sim, com certeza. E uma questão que acho pertinente de colocar aqui, quase em tom de parênteses, é que quando a gente traz essas conceituações de um processo complexo como o de globalização, são conceituações quase sempre que bastante polêmicas. Que é um pouco do que eu falei em termos de um conceito desgastado, que tem muito pouco consenso sobre alguns desses pontos, né? Então, alguns autores mais críticos ao processo de globalização, que o exemplo que eu dei, inclusive, David Harvey, ele tem uma perspectiva bastante crítica, mas tem toda uma literatura que está mais crítica ainda do que o David Harvey, que vai colocar em pauta a questão do que há, de fato, de global na globalização, ou seja, o que de fato é compartilhado nessas redes e nesse adensamento de interconectividade. Quais seriam, por exemplo, os ônus e os bônus desses processos e para quais países esses ônus e bônus estariam distribuídos, quais seriam os subprodutos desses processos e sobre quais comunidades esses subprodutos estariam assentados. Não diria que tem respostas absolutas a essas questões, eu acho que são debates que, enfim, que tem muito a ver com a perspectiva de cada pesquisador, né? E há quem coloque a globalização como, em termos de interpretação, como uma forma renovada, como uma reformulação de uma tentativa de um esforço imperialista americano, inclusive, e principalmente porque quando se pensa em globalização, a gente também pensa em globalização do ponto de vista cultural, ou seja, os filmes que estamos assistindo, as músicas que estamos ouvindo, o fato de que praticamente em qualquer lugar do mundo hoje você encontra e consegue acesso a um computador com Netflix, isso, enfim, isso é um fenômeno que, por mais que ele seja globalizado, a origem dele é territorialmente identificável, e é no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, nas grandes corporações digitais que trabalham, enfim, com esse tipo de tecnologia. Foi só a caráter de exemplo, mas a gente pode depois elaborar um pouco mais sobre essa questão. Então, isso só para enfatizar essa dimensão da polêmica, que eu acho que é importante quando se fala em globalização, e eu acho que se torna particularmente polêmica num contexto como o nosso, porque alguns autores, alguns analistas, alguns jornalistas vão inclusive falar da pandemia como um ônus da globalização, como a pandemia do Covid-19 como um evento que só adquiriu tamanhas proporções justamente por causa do tamanho adensamento dos fluxos e conectividades entre países. Então, que uma pandemia como essa
algumas centenas de anos atrás não teria adquirido tamanhas proporções. E embora a gente possa pensar, a globalização ela generalizou o ônus da pandemia, mas ao mesmo tempo ela o fez de forma igualitária ou democrática, de forma que todos os países fossem afetados. Mas há quem diga que não exatamente, né? Tem uma pesquisadora da Universidade de São Paulo que está trabalhando muito a relação entre saúde pública e relações internacionais, chamada Daisy Ventura. Ela tem um trabalho absolutamente sensacional em relação a isso, ela é de ponta nessa área, e ela vai muito enfatizar essa questão de como, na verdade, a forma como a pandemia está se alastrando ou se concretizando contribui para enfatizar as desigualdades do processo de globalização, ou seja, como por mais que países centrais, chamados de países centrais, como os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, ou um país como a China, por exemplo, tenham sido imensamente afetados, a gente sabe muito pouco e tem muito pouca noção do que está acontecendo, por exemplo, em países como o Iêmen, ou um país como o Sudão, que já estava numa situação muito precária de guerra civil, ou alguns países da África, que no caso nem se recuperaram ainda da epidemia do Ebola. Então, ou no caso da Síria, inclusive, que também estava numa situação de conflito armado bastante grave, bastante complexa, e alguns países do Sudeste Asiático, enfim, que não exatamente tiveram os mesmos fatores concretos de recepção dessa pandemia. Eu vi que alguém levantou a mão. Isso que eu ia falar. Luana. Oi, Luana. Então, como a Júlia estava, é só um adendo, né? Não é nada muito elaborado assim, mas ela falou sobre a África, a Síria, né, e tudo mais. Eu sou evangélica, né? E o pessoal a gente tem pessoal nesses países, né, fazendo missões. Teve uma menina que faz missão, acho que foi na África mesmo, que ela teve que pegar o último avião correndo, porque estava por conta da pandemia e também por conta que as facções de lá, né, estavam tomando todo o território, aproveitando desse ciclo, né, que a gente está vivendo, para que ela consiga, o último avião que ela conseguiu tomar para o Brasil, e ela conseguiu, graças a Deus, mas tem gente que não está conseguindo sair dos países para poder voltar para o Brasil, porque tá ilhado no lugar. Muitos dos missionários, tipo, até mesmo na Argentina, não podem voltar para cá. Estão em pousadas, estão em outros lugares da Argentina, do Chile, da Bolívia também, não podem voltar. Era Sim. isso mesmo que eu queria comentar, tá? Não, mas de fato, com certeza. Sem dúvida, eu acho que é bastante desigual as formas em que se pôde lidar com essas questões em vários países. Acho que na América Latina tem uma série de exemplos bastante complexos. Acho que a Argentina é um caso que está relativamente com um pouco de sorte, porque o governo mais ou menos conseguiu controlar um pouco rápido a ascensão dos números, mas outros países, a Bolívia está numa situação muito difícil, para não falar, é claro, da Venezuela, que também já estava numa crise sem precedentes, e, enfim, alguns desses países que estão mais, vamos dizer assim, de forma genérica, esquecidos, às vezes, pelo jornalismo mainstream, né, que a gente, como esses pequenos países, por exemplo, do Oriente Médio e tal, eventualmente podem até ser lugares que estão sem condições de ter representação diplomática em condições de mobilizar a retirada de pessoas, né, é uma situação realmente muito difícil, muito imprevisível, e que eu, particularmente, estou de acordo com essa professora que me fez referência, Daisy Ventura, em termos de que se tem uma coisa que a pandemia não foi, é igualitária e democrática, porque ela se deparou com uma série de contextos
distintos e que, portanto, permitiram ações diferentes ou inações, né, ou ausência de ações, né. Então, é muito interessante, eu acho, pensar em termos de como os mesmos fluxos globais que contribuíram com a proporção que a pandemia tomou, como esses mesmos fluxos contribuem com a distinção, ou melhor, perdão, como a desigualdade entre esses fluxos contribuiu com as perdas enfim, a manifestação concreta da Covid ao redor do mundo, né? E uma questão que a gente pode, que eu vou puxar daí para também voltar para aquela minha ordenzinha de coisas introdutórias, é que, a princípio, quando a despeito das polêmicas, e muitas delas estão assentadas mais no aspecto material da globalização e menos no aspecto normativo, e por normativo eu quero dizer esse aspecto das ideias que sustentam a globalização como um projeto, o consenso que a gente pode sobre o qual a gente pode trabalhar sobre esse projeto e sobre as ideias desse projeto são que elas navegam, elas transitam dentro de um outro campo próximo das relações internacionais, de uma abordagem teórica que é conhecida como idealista. Essa abordagem teórica, ela foi vinculada a um presidente dos Estados Unidos que foi presidente entre 1913 e 1921, que foi o Woodrow Wilson. Ele inaugura essa percepção sobre as relações internacionais, que é o chamado idealismo, tendo em vista a devastação que tinha sido causada nesse intervalo de que ele é presidente pela Primeira Guerra Mundial, por um lado, e pelo medo que muitas das nações do mundo naquele momento tinham de que outra guerra fosse acontecer, como de fato aconteceu. Então, naquele contexto, no começo do século passado, o Wilson ele elabora um arcabouço teórico para se pensar isso em linhas muito gerais, porque é uma abordagem teórica que pode levar semanas de discussão e conversa, mas, enfim, ele vai elaborar linhas para se pensar um projeto enfim, de ação política no campo internacional, que parte do pressuposto de que as nações devem cooperar e formar associações e trabalhar juntas por meio de organismos internacionais com o objetivo de garantir liberdades, de garantir a integridade no sentido físico mesmo, de evitar as guerras entre os países, e dessa forma diluir ou mesmo no limite mitigar a possibilidade de um novo conflito armado, que já naquele contexto já era entendido como tenebroso para a Europa, que a Europa não ia aguentar, como de fato quase não aguentou. Então, esse idealismo, essa perspectiva idealista das relações internacionais parte muito do pressuposto da necessidade de se estabelecer laços de diálogo antes de qualquer coisa, está muito presente na globalização enquanto projeto, enquanto ideia, né? A despeito das polêmicas sobre como ela ocorre na prática, a gente pode notar, principalmente por meio do que a gente chama de multilateralismo, que eu vou falar daqui a pouco, que esses fenômenos, nessas narrativas, elas são complementares. Então, é claro que a gente tem entre a Primeira Guerra Mundial e o que a gente pensa como a ascensão do projeto global, que é no final dos 80 e no começo dos 90, uma série de desdobramentos. O wilsonianismo, né, que é essa escola de pensamento do Woodrow Wilson, inclusive, foi responsável por uma primeira iniciativa de um organismo internacional chamado a Liga das Nações, que deu errado, cujo objetivo era evitar a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial aconteceu, então a Liga das Nações não deu certo, mas que é o embrião da Organização das Nações Unidas, que é a ONU.
Então, depois de uma série de desdobramentos e conflitos e, enfim, discordâncias sobre esse conjunto de ideias, desse idealismo das relações internacionais, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, você tem um clima, um estado das coisas que de uma ordem internacional profundamente pautada pela noção de interação e diálogo, no tom de multilateralismo, só para dar um parênteses, do ponto de vista concreto, esse trabalhar em cooperação, enfim, são os estados optarem por tomar decisões políticas e agir politicamente em conjunto com outros, seja do ponto de vista econômico, político, regional, enfim, e que se dá com frequência por meio de organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a OTAN, a ONU, enfim, uma série de organizações possíveis. Então, retomando, esse cenário pós-Segunda Guerra Mundial está super permeado por um conjunto de ideias que estão muito baseadas em noções, em valores compartilhados por uma série de países que estavam traumatizados com um cenário de crise e de ruptura, que eram valores vinculados à modernidade, à razão, à liberdade, aos direitos humanos, aos direitos civis, à garantia da cidadania, à garantia da democracia. E a globalização é um processo que não dá exatamente para dizer para vocês que ele começa no final do século, não tem muita data para quando ele começa, mas enfim, que quando ele chega ali nos anos 90, no apogeu do que a gente entende como processo de globalização, ele carrega com ele um pouco dessas mesmas narrativas, que se tornam mais presentes ainda com o fim da Guerra Fria, que para as relações internacionais, bem de modo geral, é entendido como esse momento em que se entende que os Estados Unidos adquirem uma posição hegemônica definitiva do ponto de vista cultural, hegemônico, político, militar, não só os Estados Unidos, mas, enfim, um conjunto de valores que os Estados Unidos mais ou menos representam, essa democracia ocidental, o capitalismo mesmo, enquanto modo de produção. Então, lá no final do século passado, a gente tem a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a ascensão americana e a consolidação de um processo de globalização que tem no ar essas narrativas que basicamente têm uma origem ali nesse idealismo do começo do século. Opa, acho que uma mãozinha aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Boa noite. Primeiramente, sou o Fabiano, aluno do curso de Gestão de Recursos Humanos aqui de Taubaté. Somos convidados aqui, né, pela professora, queria agradecer ela. E a você, inicialmente. Sim, bem-vindo, Fabiano. Você citou o David Harvey, é um autor muito bom, ele tem ampla base econômica e geográfica, né, das histórias. Ele segue uma linha muito marxista, e tem um outro autor que eu gosto muito, é o Noam Chomsky, você deve conhecer. Até recentemente eu li um texto do Noam Chomsky, ele estava citando que a globalização, que foi promulgada basicamente pelo sistema de relações internacionais norte-americano, a qual ele é um crítico ferrenho, ela na verdade serviu para formar grupos onde os Estados Unidos imperavam ou promoviam essa tal globalização, e só esses grupos se enriqueciam. Como você mesmo disse, quem fugia do mainstream até hoje, ele sofre econômica, socialmente, tecnologicamente. Você acredita de alguma maneira, embora eu sei que está precoce dentro da sua palestra, você acredita que de alguma maneira esse boom que a gente está sofrendo com a pandemia, sabe? Porque vai ter que existir uma descentralização do parque tecnológico industrial, por exemplo, da China. Isso aí está meio claro em alguns aspectos. Você acredita que isso vai ter que ser acelerado ou você acha que vai permanecer ainda por um tempo? Até pelas próprias pressões, que os Estados Unidos ainda é a potência mundial, né? É uma boa pergunta, mas eu vou te perguntar se eu posso segurar um pouquinho um suspense para eu chegar lá. Pode ser?
Claro, imagino, com prazer. Não, sem problemas. Daí, se mais para frente não tiver 100% respondido, a gente retoma sem nenhum problema. Mas é uma pergunta pertinente. Também mas uma questão que vai aparecer de novo daqui a pouco, mas só para pontuar, para não me esquecer, eu partilho de muitas das premissas do David Harvey, do Noam Chomsky, dos pressupostos e da teoria marxista, sem dúvida. Mas, todavia, contudo, eu acho que uma coisa importante é a gente pensar, e aí um pouco por isso que eu estava repetindo de forma excessiva essa coisa das ideias, né? Que a despeito de alguns processos manipulados ou, enfim, com intenções outras de grandes potências que tiveram condições de usar da globalização da economia para vantagens próprias, algumas dessas ideias, principalmente em relação à difusão de direitos humanos, ela acaba tendo uma importância quando a gente para, por exemplo, pensar sobre a possibilidade de alguns povos de reivindicar esses direitos em alguns organismos internacionais, que é o caso, por exemplo, enfim, dos curdos, dos palestinos, dá para mobilizar uma série de possibilidades aqui, mas isso é uma questão que vai aparecer daqui a pouco e a gente fala mais. Mas isso é só para colocar um pouco na balança, em termos de que e aí eu já estou antecipando um próximo capítulo, mas o que a gente muitos analistas têm dito, que o que a gente está hoje testemunhando acelerado pela Covid é uma ruptura do multilateralismo, que pode ter um impacto extremamente pesado na globalização como um todo. E então está chegando uma hora em que vai ser um pouco inevitável pensar assim, o que a gente vai perder com essas redes internacionais que estão postas desde o final da Guerra Fria, né? Mas vou fechar esse parênteses e a gente retoma daqui a pouco. Então, até porque eu já estava meio que chegando nesse ponto, então vamos lá. Isso tudo foi um pouco para ilustrar, de forma muito rápida e muito resumida, um conjunto de alguns eventos que foram acontecendo para configurar uma ordem internacional do pós-Guerra Fria, que mais ou menos permanecia assim até pouco tempo atrás. Então, a gente tem uma predominância americana, recentemente muito colocada em xeque pela ascensão da China. A gente tem a União Europeia se configurando enquanto um bloco que se posiciona conjuntamente, num primeiro momento, para se opor à União Soviética, mas depois para atuar conjuntamente também em oposição alguns posicionamentos norte-americanos. A gente tem uma multiplicação de organismos internacionais advogando por questões como direito universal à educação, direito universal à saúde, direitos humanos, enfim, justiça restaurativa, uma série de questões muito variadas que encontraram terreno fértil nesse contexto de difusão de projetos multilaterais. E que são potencializados pelo adensamento de interconexões da globalização, de alguma forma. E com isso em mente, então, só para eu ver quanto tempo eu tenho ainda, aí uns 20 minutos acho que vai dar. Tem duas questões em relação aos cenários prospectivos que a pandemia coloca para a gente, que eu acho que a gente pode pensar aqui. Um deles é em relação ao multilateralismo e ao que a gente pode ver como um choque da ordem internacional pós-Guerra Fria, hoje. E outro é em relação a essas redes de circulação e fluxo pressupostas por esse mundo global que a gente conhecia até então. E para falar sobre o futuro do multilateralismo, que já estava em terrenos bastante incertos até pouco tempo atrás, para quem acompanha, enfim, pelo jornal, qualquer coisa assim, vários organismos internacionais já não estavam mais sendo compreendidos como tão legítimos como foram um dia. A gente estava já inserido num processo de decadência de algumas organizações regionais. A gente teve, por exemplo, no começo do ano, o Brexit, finalmente o Brexit, né, que já estava vindo há muito tempo,
que representa uma fragilidade do bloco europeu que se pensava sólido até pouco tempo atrás. Então, a fragilidade do multilateralismo ela não foi trazida pela pandemia, mas ela recebe um golpe, certamente, do contexto da Covid-19. E para se pensar esses próximos passos, além de se pensar a questão do vírus, a gente tem que acrescentar na soma um fator fundamental que é 2020, este ano, é ano de eleição nos Estados Unidos. Acaba o primeiro mandato do presidente Donald Trump e ele se candidata para um segundo mandato pelo Partido Republicano contra o Joe Biden, pelo Partido Democrata. E essa é uma eleição que, sem sombra de dúvida, isso também é consenso entre internacionalistas, que vai provocar, que vai interferir em processos globais ao redor do mundo, né? E a presidência de Donald Trump, desde o começo, desde 2017, né, ela vem fazendo sinalizações muito explícitas na direção de afirmar que os Estados Unidos, ou os Estados Unidos de Donald Trump, não tem mais a intenção de trabalhar junto com instituições multilaterais ou organizações multilaterais, né? E a sinalização maior disso foi agora em abril, quando os Estados Unidos anunciam que vão sair da Organização Mundial da Saúde, que no contexto de pandemia é um negócio simplesmente chocante, assim, desculpa falar de forma tão direta, mas é que realmente muito chocante. E em particular, mais chocante quando a gente pensa que os Estados Unidos, como o colega colocou, que ainda é a grande potência, a despeito da ascensão da China, é um país, enfim, com os recursos que tem, com os recursos tecnológicos que tem, com as riquezas que tem, ser um dos mais impactados pela pandemia, um fator que acho que talvez ninguém iria supor que isso fosse acontecer alguns meses atrás, antes disso tudo começar, né? Então, e alguns analistas indicam que muito do fracasso americano em lidar com a Covid-19 está implicada em decisões do governo americano em abrir mão de cooperar com outros organismos e outros países, né? Inclusive, um pouco antes do começo da pandemia, o Donald Trump ele tomou uma medida para retirar trabalhadores do Centro de Controle de Doenças americano, que é um centro de pesquisa e desenvolvimento, enfim, de vacinas, de uma porção de coisas, de outros países ao redor do mundo. Tinha, inclusive, trabalhadores desse centro na China, que foram descomissionados pelo governo do Trump. Então, a gente está testemunhando num cenário em que um vírus como esse, de impacto global, encontra o mundo, um global player gigante, que é os Estados Unidos, concretizando uma promessa de campanha eleitoral que foi do Trump, que é: os Estados Unidos estão aqui para jogar sozinhos. E isso ficou muito claro nos últimos meses. Agora, o que isso vai significar daqui para frente é ainda incerto. Se, por exemplo, isso vai sinalizar que o Donald Trump vai perder a eleição, abrindo um mandato para um presidente democrata que pode retomar as relações com organismos internacionais e com outros países e reduzir os tensionamentos com a China, que também é de fundamental importância para qualquer tipo de diálogo em qualquer arena internacional hoje, a redução dos tensionamentos. Não dá para saber ainda se isso vai acontecer, até porque as pesquisas eleitorais indicam que a popularidade do Trump não caiu. Então, o que a gente tem que aí entra num momento bastante pessimista, né, da minha análise, mas que tem sido difícil ser otimista, é uma tendência, por enquanto, de que grandes atores que são
e continuarão sendo centrais para uma retomada econômica e para uma saída, para encontrar um caminho, uma saída para essa crise sanitária global, são atores que estão optando pelo isolacionismo, que é, de fato, o oposto à perspectiva idealista que eu tinha discutido anteriormente, né? E aí, isso, por outro lado, abre uma questão que eu acho que tem um pouco a ver com o que o colega colocou, se isso vai implicar, de alguma forma, na mudança na relação de poder desses atores, se isso vai implicar, talvez, na possibilidade de interação com outros novos atores, ou com uma predominância, com a China chegando com outra centralidade nesses processos, né? E uma coisa que tem sido bastante presente em alguns debates que eu tenho acompanhado é sobre um mapeamento de como os governos, e são poucos, mas mesmo assim são muitos, né? Porque, enfim, os Estados Unidos já cumprem um papel bastante expressivo, que tem apresentado posicionamentos nas arenas internacionais de negacionismo do coronavírus, de negacionismo da ciência, de negacionismo da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento científico, há indicações de que eles podem vir a ter uma redução de predominância nesse cenário prospectivo pós-corona, né? Quando a gente vê, por exemplo, que um país como o Senegal desenvolveu muito rapidamente no início da pandemia um processo muito barato e nacionalmente produzido de testes, e se saiu muito bem, quer dizer, muito melhor do que muitos outros países com muito mais recursos. E no caso do Senegal, inclusive, desenvolveu essa tecnologia de testes numa parceria com o Reino Unido. Então, são países que estão estabelecendo laços, que estão recorrendo a organismos multilaterais, que estão em parceria com a Organização Mundial da Saúde, trabalhando não para, enfim, se certificar de que o próprio país vai sair preponderante, mas se certificar de que a humanidade, de alguma forma, tenha condições de sair disso junta, né? Então, isso, eu não sei se ficou 100% claro, mas acho que eu posso depois comentar melhor, né? Coloca uma questão sobre quais serão esses global players. Quais serão esses global players? Qual é o espaço que estadistas que tomaram decisões e ações de alguma forma perigosas e questionáveis, e no âmbito internacional o Donald Trump está chamando bastante atenção nesse sentido. Qual será o lugar desses estadistas nesse cenário? É uma questão. E uma segunda questão é qual será esse cenário onde estes e outros estadistas estarão inseridos, né? Se haverá tempo e possibilidade de resgatar esse estado de ideias do multilateralismo pós-guerra, para, enfim, encontrar saídas coletivas, né? Há quem diga que não, há quem consegue já visualizar um futuro próximo de isolacionismo generalizado, de uma situação um pouco de cada um por si, assim, né? E é claro que é difícil fazer afirmações taxativas em termos de o que é melhor e o que é pior, mas a história demonstra que a cooperação e a atuação conjunta em organismos internacionais rendeu mais positivamente a qualidade de vida humana de modo geral, né? Então, isso é uma questão, né? Agora, outra... Deixa eu ver que horas são, só rapidinho. Eu vou dar uma acelerada nesse último ponto, só para dar tempo de ter perguntas, né? Um pouco na direção desses analistas que estão numa perspectiva mais pessimista em termos de um futuro próximo de isolacionismo e de, enfim, de estados voltando a si mesmos para lidar com a crise econômica, com a crise sanitária e etc., tem uma perspectiva em relação que espelha, que serve de espelho,
para algumas das medidas que têm sido adotadas por alguns desses estados no combate ao coronavírus, né? E se, por um lado, a gente está vendo alguns países que investiram pesadamente nos recursos para as equipes de saúde, que investiram pesadamente nos testes, na possibilidade de testagem, no desenvolvimento de tecnologias nacionais para fazer testes, e que focaram principalmente em valorizar seus sistemas de saúde. A gente tem outros estados que investiram pesadamente em mecanismos e dispositivos de controle populacional, de monitoramento e enfim, que partiram do pressuposto de que, de alguma forma, geraria mais resultados investir em monitorar a população do que investir em recursos para o setor da saúde, né? Então, a gente tem exemplos muito, muito diversos ao redor do mundo. Cerca de 45 países investiram, de certa forma, em mecanismos e dispositivos de controle populacional. Entre eles, a gente tem a França, a Alemanha, o Catar, Singapura, acho que a Austrália também teve uma iniciativa, Israel. Alguns países incorporaram questões como pulseiras que indicam a sua situação de saúde, enfim. Muitos organismos internacionais têm agido, feito denúncias em relação ao que isso significa para a privacidade dos cidadãos daqui para frente. Mas mais do que isso, acho que outra janela para se pensar, pensando que essa conversa toda, eu mais do que respondi coisas e mais abri dúvidas, né, para mim mesma também, uma janela que fica colocada por essa saída, ou pelo que alguns estados optaram como saída, de se controlar, de se investir no controle, no que isso vai significar para o pressuposto fundamental da globalização, que é a livre circulação e o fluxo. Tudo bem que muita gente sabe que essa livre circulação nunca foi inteiramente livre, né? Principalmente depois do 11 de setembro, a gente viu um aumento expressivo em controle de fronteiras e etc. Mas o que a gente já tem visto crescer, que era uma tendência que já existia, mas que agora está muito acentuada, são dispositivos de reconhecimento facial em espaços públicos amplamente utilizados, dispositivos de monitoramento de telefones celulares, dispositivos de localização de GPS, de câmeras de circuito interno, uma série de coisas que, inclusive, chamaram bastante atenção durante os protestos que rolaram nos Estados Unidos por causa da morte do George Floyd, que imagino que muitos de vocês devem ter visto, porque essas mesmas tecnologias que foram adotadas no combate à Covid começaram a ser adotadas para criminalizar manifestantes, né? Então, isso coloca uma segunda dimensão, para além da dimensão do multilateralismo, que eu entendo que é um contexto mais geral no qual a gente vai estar inserido, que é uma questão de pensar quais serão essas tendências, né, da sociedade internacional e suas implicações para os indivíduos em âmbito nacional, no que se refere a uma transição de uma globalização que, pelo menos no discurso e na narrativa, pressupunha uma circulação muito ampla, para discursos e narrativas que vão passar a incentivar ou enfatizar a necessidade de separação, de controle, enfim. E a gente sabe que hoje, de forma alguma que eu estou dizendo contra o isolamento social, a gente sabe que hoje ele é fundamental, mas a gente teve episódios na história em que momentos de exceção, ou seja, momentos em que uma situação excepcional autorizou medidas como vão monitorar o meu rosto na rua, a gente teve momentos na história em que essas situações de exceção se prolongaram indefinidamente e que começaram a ser entendidas como normais. Então, agora já são quase 8, gente. Era um pouco isso, eu peço desculpas por ter dado essa corridinha no final, mas é porque eu valorizo muito a possibilidade de ter perguntas, de ter debate, eu acho que é muito importante.
Então, também eu tenho um roteirinho escrito que eu posso depois compartilhar com a Leila, compartilhar com vocês, compartilhar as referências. E obrigada a todo mundo. Oi, Júlia, obrigada. E eu pensei em algumas coisas, principalmente quando você falou sobre o isolamento, né? A gente está aqui num curso de eventos e hoje eu assisti num jornal que estava passando na hora do almoço um show que o Jota Quest fez com as pessoas, tipo, estavam no Allianz Parque, com as pessoas dentro dos seus carros, né? E aí eu fiquei pensando assim, a princípio, quando começou a reportagem, eu virei pro meu marido e falei assim, tá. Depois eu comecei a achar interessante o negócio, né? Já que a gente está aí nesse contexto dos eventos, uma coisa que eu converso muito com eles é uma nova configuração, uma configuração diferenciada. Para você ter uma ideia, os projetos integradores deles aqui, eles tiveram que aconteceriam em praças ou dentro da FATEC, aquela coisa toda, tiveram que ser todas reconfiguradas para acontecer dentro da internet. E aí, assim, eu fico me perguntando, acho que eles se perguntam muito também, seria esse um novo normal, né? Até o produtor do show, ele estava falando, olha, um piso que a gente coloca em 2 horas, a gente levou 2 dias, porque não pode ter tanta gente. Toda essa estrutura, a gente leva X, a gente levou X mais 20, né, para conseguir fazer isso. Então, é toda uma logística, toda uma reconfiguração, tudo diante desse contexto aí que você apresentou para a gente, né? Não sei se gostaria de comentar mais alguma coisa. Eu acho muito boa teu exemplo, Leila, pelo seguinte, assim, tem um videozinho que também posso compartilhar depois, que saiu no Intercept, sobre como sobre aquilo que eu falei um pouco no começo, sobre como momentos de crise são momentos de ideias, né? E, de fato, a gente está vendo muitas iniciativas, né? Isso também me parece legal poder fazer um show com as pessoas dentro de carros, porque as pessoas sentem falta, a gente sente falta de sair, ou mesmo quem está fazendo bar online, né? Chama os amigos e todo mundo bebe ao mesmo tempo uma cervejinha e tal. Enfim, eu acho que a gente tem... o ser humano é criativo e vai pensando nessas saídas, ainda mais numa situação tão angustiante do ponto de vista individual, né? Mas esse videozinho que eu fiz referência é porque ele fala um pouco sobre como, sim, crises são momentos de muitas ideias, só que a gente não pode esquecer que essas ideias também estão vinculadas a processos decisórios e processos políticos que vão determinar o que serão dessas ideias, né? E uma coisa que eu particularmente não tenho, assim, respostas, mas eu tenho reflexões, né? Que é no sentido de que, assim, a gente está vendo muitas iniciativas do setor privado de inventar, publicizar e comercializar novos dispositivos que agora parecem, nossa, como eu posso viver sem isso? Tipo, novas tecnologias, novos aplicativos, tem tudo de novo, né? E aí a gente fica pensando, será que a gente devia estar investindo nessas ideias de produzir alternativas privadas para nos mantermos isolados, ou se a gente podia, ao mesmo tempo, é claro, porque a gente está isolado e a gente tem que pensar alternativas, ao mesmo tempo pensar em alternativas públicas e de fomento e incentivo a organismos como, por exemplo, essa minha referência ao OMS e tal, que estão preocupadas em criar condições para que a gente não precise mais ficar isolado, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente entra num certo desespero, porque parece que vai ficar assim para sempre, né? E parece que a gente precisa ter essas alternativas de, tipo, poder ir num show, poder ir tomar uma cervejinha com os amigos, mas a gente não pode esquecer que tem todo um nicho de mercado, principalmente de alta tecnologia e principalmente norte-americano, que tá lucrando bilhões com saídas tecnológicas para o isolamento social. E para essas grandes corporações interessa muito pouco que se invista, por exemplo, em saúde pública e universal para todo mundo poder sair do isolamento, né? Para a gente poder voltar a conviver juntos. Então, tem uma preocupação de alguns analistas da área que falam que para quais setores
é interessante que a gente siga daqui para frente, meio que para sempre, com medo dos espaços públicos. Porque para algum setor vai ser interessante, certamente, né? Eu acho que, só um parênteses que eu me lembrei agora, claro. Tem uma série da HBO, mas que deve estar disponível aí pelo mundo virtual, que chama Years and Years, né? Em português, Anos e Anos, que é uma série, assim, muito acertada para se falar do mundo hoje, assim. Ela faz uma série de 6 ou 7 episódios que se passam daqui de 2020 para o futuro, né? E vão mapeando várias tendências sobre isso, as tecnologias e os processos políticos, e as pessoas na frente de telas, e as pessoas falando entre telas, e ao mesmo tempo aí tem um problema com uma bomba nuclear, que é um negócio do século passado, né? Então, uma série que muito coloca essas questões do passado, do presente e do futuro, que eu assisti em pandemia, inclusive, eu fiquei enlouquecida, assim, tem muito a ver com algumas das questões que eu falei hoje, eu super recomendo. Sim, sim. Inclusive, uma fala sua, né? Até eu vou falar rapidamente, gente, não sei se tem gente, qualquer coisa, vocês já vão levantando a mãozinha, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer comentários. O Fernando já colocou. É o comentário sobre certa vez eu escutei, eu li uma reportagem, eu não me lembro quem era o colunista, enfim, que ele fazia assim, será que estamos partindo do global para o local, né? E você falou bastante a respeito, né, não só do isolamento pessoal, mas também dos países estarem voltando para si mesmos, né? Como se fosse um efeito inverso da globalização, que era essa rede de relações e tudo mais, e agora cada um está voltando para si só. Esse local, essa expressão não saiu mais da minha cabeça. Eu li há algumas semanas, né? E fico muito, nossa, agora estamos localizados, né? Sim. A grande questão é que a gente, ao mesmo tempo, não consegue deixar de ser globalizado, né? Então a gente fica nessas duas. Exato. Que é uma confusão. Que fica uma Somos híbridos. Exato. Oi, Fernando. Oi, Leila. Boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Vou fazer um comentário assim, observando muito a questão social e o comportamento de um público, Leila, que você sabe que a gente tem um contato grande, que é aquela faixa etária de 14 a 19 anos. E, inclusive, muitas meninas precisam ver essa moça, né, dando essa palestra aí para se estimularem a estudar também, a importância de seguir um rumo desse. Você falou assim de movimentos internacionais que extrapolam questões regionais, ao mesmo tempo situações de regionalismo evidenciadas, uma tendência de regionalismo evidenciado, uma postura governamental de eu vou resolver os meus problemas primeiro, para depois resolver o do mundo aí. E nós temos um futuro que é uma bagunça. A gente está assim num mundo assim que, para resumir, ele é uma bagunça. O que você acha que o seu estudo hoje vai contribuir para essa tranquilidade humana? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Qual que é a sua meta para contribuir com a gente, com essa geração nova que vem, marcar o teu nome, deixar a tua marca diferenciada e contribuir para essa tranquilidade humana pós-pandemia, pós outras pandemias e pós até o quadro de ser comum a pandemia. Na verdade, essas pandemias vão mudar, mas serão comuns. Então, o que você vai deixar marcado para nós? Essa pergunta é difícil, mas vou tentar. Não sei se vou conseguir, mas acho que Leila até vai entender muito esse meu comentário, porque é muito por ser filha da minha mãe, que eu sou... Eu sempre fui, assim, muito orientada, muito voltada
para prestar atenção para o pensamento científico, seja ele das ciências sociais, seja ele das ciências humanas, né? E também muito por ser filha da minha mãe, eu sempre tive muita convicção de que as ciências humanas têm a contribuir cientificamente de igual maneira quanto as ciências biológicas e exatas. E eu acho que muitas das coisas que a gente tem visto nessa confusão de mundo hoje tem a ver com um pouco de uma perspectiva generalizada de que cientistas sociais têm mais impressões do que afirmações científicas, né? E eu acho que isso está mudando. Eu acho que cada vez mais a gente consegue, por exemplo, participar de conversas como essa enquanto cientistas das humanidades, compartilhando conhecimento que a gente constrói com base em método, com base em pesquisa, com base em trabalho, com base em muita hora na cadeira, e eu acho que, assim, num cenário internacional como internacionalista que a gente está, é isso, como eu falei um pouco antes, né, de um presidente como Donald Trump lá falando que, enfim, que a ciência não existe, esse tipo de coisa, eu me sinto muito determinada em prosseguir nesse meu investimento nas ciências humanas, enquanto cientista, enquanto pesquisadora. Meu objetivo é conseguir elaborar conhecimento e conseguir, enfim, compartilhá-lo com o maior, com quem estiver disposto a me ouvir, é claro, porque eu acho que um pouco de fato do que a gente, dessa era de pós-verdade, de fake news, dessas coisas todas, a gente precisa talvez realmente, tipo, quem tá nessa pegada, mas eu admiro muito quem tá insistindo em fazer pesquisa, em fazer ciência, principalmente no Brasil. A gente tem as verbas cortadas a todo dia, as bolsas cortadas a todo dia. Então, você perguntou qual que é o meu sonho, meu objetivo é ser teimosa. É um pouco isso, assim. Júlia, você falou, acho que eu por ser filha da minha mãe, né? Alguns, quando eu comentei aqui, acho que é inclusive a professora Ana Lúcia, que está aqui com a gente agora, né? Só retomando, filha, mas quem que é? Eu conheci a Júlia, pessoal, para quem não ouviu, né? A professora Ana Lúcia também, por meio a partir da mãe dela, eu trabalho junto com a mãe dela é fatecana também, Ana Lúcia, e demais aí colegas, alunos. Ela trabalha comigo no EAD, né? No Gestão Empresarial EAD, aqui do Centro Paula Souza, e a gente é parceira de trabalho, assim, né? Parceiraça mesmo, até que um dia eu descobri que a filha dela é da área de relações internacionais, e eu pensei, vou chamar a Júlia aqui. Júlia, antes, até inclusive, eu gostaria de... a professora Ana Lúcia, ela está por aqui, certamente, eu acredito que ela queira dar uma palavrinha, e antes disso, até você deve estar vendo ali, o Marcos, ele escreveu o seguinte: nós estamos num momento de incertezas e de um futuro com diversas probabilidades. Sim, há muito estudo pela frente mesmo, né? Tem muita coisa para a gente se divertir aqui, né, Júlia? Ana Lúcia, você está por aí, né? Assim, a gente iniciou, né? Eu estava esperando, não, será que a Ana Lúcia vai chegar? E você chegou, obrigada por você estar aqui com a gente, né? Eu sei que, assim, você toda atribulada aí de várias coisas, né? Vários compromissos aí como coordenadora. Obrigada pelo seu tempo. Não sei se você gostaria de dar alguma palavrinha. Não sei se ela... Ana? Bom, não sei se ela está ouvindo, pelo menos eu ouvi ela aí, eu não sei se ela está com algum problema no áudio. E o Marcos, ele se empolgou aí, Júlia, você viu? Aí ele está ao lado aí. Olha, a Júlia falou dos diversos choques. Peraí, eu não estou conseguindo descer. Cortou aqui para mim. Isso. A Júlia falou dos diversos choques e com respostas imediatas que não possibilitam um consenso, ou seja, não está dando para digerir tudo isso de uma vez só, não dá mesmo, Marcos. Assim, é muita informação, é muita coisa, e é muito difícil a gente analisar
é um momento, eu acho que eu falei com vocês uma vez numa aula, assim, que a gente está vivendo a história. Então, para a gente analisar uma história que se vive, é bastante complexo, né? Porque a gente não sabe o resultado que vai dar nisso, né? Daqui a, sei lá, 20 anos a gente vai conseguir contar essa história. O meu filho, né, o Vitor, que está com 6 anos, de repente, ele, quando ele for fazer o vestibular, se é que ele vai existir ainda, ele vai ter que contar um pouquinho disso que ele viveu, né? Bom, deixa eu ver aqui, mais alguém quer fazer uma pergunta aí para a Júlia, quer fazer algum comentário? Eu não vi, a mão do Fernando ainda continua levantada. Fernando, mas algum comentário? Tudo certo? Pronto, passou a mão. É que eu esqueci levantado e aproveitando para agradecer a Júlia e boa sorte. Obrigada a vocês. E proteção espiritual sempre e você já é teimosa. Você já é tudo teimoso. Vocês só mudam a cor do óculos, é igual, vocês só mudam a cor. Só muda. Tá certo. Tá certo. Deixa, depois de sexta-feira a gente conversa. Pessoal, acho que. Não sei, Júlia, você quer fazer mais algum comentário? Não sei se mais alguém gostaria de fazer. Opa, temos uma nova. Ana Lúcia, que bom! Oi, Ana! Oi, é o seguinte, eu sumi aqui um pedacinho, eu estava tentando, eu não consigo escrever, né? Sim. Porque eu não você não consegue. Porque você é convidada, né? Eu sou convidada, né? Aí eu não consegui escrever. Você conseguiu escutar a história que eu contei? Como que a Júlia veio parar aqui? Que eu trabalho com a mãe dela, a mãe dela é patecana também, que nem a gente. Olha que legal. Não, esse horário cortou aqui para mim. E aí eu queria ter entrado só para agradecer, né? Para agradecer a presença dela. E muito legal essas palestras, né? Que você trouxe para o pessoal, né? E eu gostei muito, até onde eu consegui ouvir, né? Teve uma hora que cortou para mim, ela ficava na tela, mas a voz não saiu para mim, travou aqui. Por isso até não sei se você comentou alguma coisa, chamou, falou alguma coisa de coordenação, né? Sim, eu falei rapidamente, porque assim, como a gente já tinha iniciado, né? Você não tinha chegado ainda, que nem a gente fez com o professor Henrique também, né? Que no finalzinho. Então, eu tô como a gente está fazendo a divulgação do curso, eu fiquei o dia inteiro passando aqui e atrasei um pouco para chegar. Cheguei, assisti um bom pedaço. Que bom, Ana Lúcia. Gostei muito. Tá? Parabéns aí pela iniciativa, parabéns pela palestra. Né? Tá certo. A gente vai fazer Obrigada, Ana Lúcia. E eu acho que é bom a gente fazer, não sei se você aceita, Ana Lúcia, a gente fazer aquele print, né? O print da tela, né? Com o pessoal. O Fabiano tem ali antes do print. Ana, não sei se você vai poder ficar com a gente, como é que depois a gente faz aquele print, né? Qualquer coisa eu mando para você. Deixa eu ver aqui, Fabiano, você que antes do print você quer fazer uma pergunta? Boa noite de novo. Queria fazer mais uma pergunta assim, se tiver como, por favor. Posso? Sim. Pode sim. Ô, Júlia, como você enxerga essas mídias sociais no nosso mundo real e virtual? Porque elas são capazes de mudar as sociedades, como a gente viu no início dos anos 2010, ali a Primavera Árabe, que foi basicamente motivada como você estava citando, o Oriente Médio, eu lembrei, ela aconteceu por rede social. E ao mesmo tempo a gente viu o Donald Trump ser eleito por uma rede social através de gatilhos de fake news. O que você acha que vai ser o futuro? Você acha que vai ficar esse negócio muito nebuloso, onde a gente vai ter que conferir tudo? Ou você acha que pode ser existe uma tendência de normalizar as notícias ou de, sei lá, polarizar melhor isso? Outra pergunta boa e difícil. Eu tenho, inclusive, me dedicado um tempo ao assunto, então acho que se é um negócio que te interessa, eu posso depois também compartilhar algumas boas referências. Mas o que eu acho é o seguinte, assim, de fato, as redes sociais, elas
tiveram esse momento no começo dos 2000, e não só pela Primavera Árabe, né? A gente tem o Podemos na Espanha, a gente tem uma série de o Occupy nos Estados Unidos e em outros países, a gente tem uma série de levantes ao redor do mundo que se mobilizaram pelo Twitter ou pelo Facebook, ou, enfim, por uma série de dispositivos. E de uns anos para cá, a gente tem, de fato, a eleição do Donald Trump, a gente tem o Brexit no Reino Unido, que foi também bastante mobilizado por fake news e mídias digitais. A gente tem, você deve conhecer, né, por trás disso, a Cambridge Analytica, que é aquela empresa inglesa do Steve Bannon, que é assessor do Trump. Tem, inclusive, um documentário no Netflix super acertado sobre essa questão toda, que chama Privacidade Hackeada, porque o fato é que por trás dessas fake news e das redes sociais tem toda uma indústria que está muito interessada na proliferação de informações falsas, assim, né? E tem algumas análises, e a desse documentário que eu mencionei fala um pouco disso, que vai colocar, assim, por que, por exemplo, uma empresa como o Facebook, que foi muito envolvida, né, na eleição do Donald Trump, se associa a uma empresa como a Cambridge Analytica, que é uma corporação digital também, gigante, para contribuir com a eleição de uma figura como Donald Trump, né? E aí se discute um pouco sobre como essas mídias estão contribuindo com colocar no poder figuras que vão contribuir com a não regulação dessas mídias, né? Você me perguntou um pouco se eu acho que vai seguir sendo nebuloso e o que esperar. Eu acho que a única forma, e que eu acho que é urgente, inclusive, e num tempo de pandemia a gente vê como é grave, porque teve uma proliferação imensa de notícias falsas sobre a pandemia em vários lugares do mundo, e já tem pesquisa sendo feita sobre quantas vidas foram perdidas por causa da proliferação de notícias falsas, né? O caminho que eu enxergo como a única saída possível para a gente conseguir respirar um pouco e, enfim, principalmente em casos de crise como esse o nosso, é a regulação, o desenvolvimento de marcos legais para o que é permitido ou não. É claro que eu acho que é muito tênue a fronteira entre regular e fazer censura, não acho que é essa a questão, mas mesmo no caso do Reino Unido, com o Brexit, teve um monte de... Isso foi levado a processo, né? Teve figuras que foram processadas, levadas à lei para serem julgadas sobre o envolvimento em redes sociais, notícias falsas e esses processos políticos. Porque a questão é que esses dispositivos, eles estão transitando por dados pessoais nossos sem a nossa devida autorização. É isso que está no fundo do compartilhamento das fake news, né? Elas são direcionadas a certos públicos com base em um mapeamento de quem nós somos, onde nós estamos. No caso dos Estados Unidos, ficou muito marcado porque, por exemplo, você tinha um estado, sei lá, exemplo, Flórida, que tinha meio a meio, metade Hillary, metade Trump. E aí chega a iniciativa privada e bombardeia o estado da Flórida com notícias falsas para mudar o jogo. Então, essas notícias não são aleatórias, elas têm uma arquitetura pelas redes sociais que está contribuindo um pouco com isso, né? Eu sei que falei rápido e pode ter ficado confuso, mas realmente é um tema super complexo, eu gosto muito, mas aí eu super recomendo esse documentário, Privacidade Hackeada, que ele vai a fundo nessa questão, e depois posso mandar uns links para a Leila também compartilhar sobre isso. Perfeito, eu conheço o documentário que você citou, eu assisti, concordo muito com a sua ideia. Você citou o Podemos da Espanha. A Espanha é um país que tem um histórico absurdo, né, de consciência política, mas sofre também com uma separação interna ali, né, com a região dos Balcãs e assim por diante. Mas você estava falando, é uma coisa assustadora, porque quando você falou que existe uma arquitetura, você pega, por exemplo, no caso da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, eles mapearam exatamente as pessoas que estavam em dúvida ou mais propensas a receber certos tipos de mídia. Não foi uma coisa jogada ao vento, houve uma estruturação enorme por trás daquilo. Muito estudado, tudo Exato. estudado. Uhum.
E aí a gente puxando isso, não querendo levantar uma guerra aqui de política, mas o Brasil, caso muitas pessoas não saibam, o Steve Bannon teve forte poder durante a eleição do Bolsonaro. Ele arquitetou, fez uma parte de mídia digital do Bolsonaro, e por aí eu acho que já dá para a gente entender o que está acontecendo no nosso país, né? Mas obrigado, viu, Júlia? Obrigado, professora. Obrigada a você. Bom, imagina. Pessoal, mais alguma pergunta? Ana Lúcia estava com a mãozinha aqui ainda, assim. Não sei se ela quer comentar alguma coisa, Ana. Não, esqueci a mão levantada. Essa mãozinha. A gente esquece. Ela tá com porque, assim, como eu tô com a tela reduzida aqui, porque eu tô com outras telas abertas, então eu não enxergo a mãozinha. Não, sem problema. Sem problema. Bom, eu acredito que pelo tempo aqui também, os alunos têm aula daqui a pouco, né? Então eu vou finalizando aqui já. Júlia, muito obrigada. Já agradeci várias vezes, mas novamente, né? Pela sua disponibilidade, pelo seu tempo em estar compartilhando com a gente todo esse arcabouço aí de conhecimentos, de estudos, né? E tudo mais. Eu acredito que, apesar diante de tudo isso que a gente está passando, né? Que bacana, você é aí em São Paulo, né? Tá conversando aqui, né, com uma amostra do Vale do Paraíba, né? Eu e a Ana Lúcia estamos em Cachoeira Paulista, nós temos a caravana de Taubaté, a caravana, né, de cruzeiro, então possibilita isso, né, Ana? Assim, de repente, assim, a pessoa está em São Paulo, né? Fica um pouco, né, na logística, tudo, então, assim, a partir das ferramentas tecnológicas a gente consegue, né, encurtar um pouco mais as distâncias e ter essa possibilidade, né? Bom, eu quero saber aqueles, né, que gostariam. A semana passada eu não consegui pegar o pessoal daqui do terceiro eventos para a gente fazer um print na tela, né? Até eu mando para a professora Ana Lúcia, mando para vocês, eu deixo aqui também. Quem puder abrir, eu vou encerrar aqui a gravação então, né? Que era o objetivo nosso. Deixa eu encerrar aqui para a gravação.